Olá, eu sou Elisa do canal Elisa Miranda e você está assistindo ao aulão de revisão do Enem 2019 da Team EduTubers, que é um grupo de professores do YouTube que se organizaram para te dar dicas para o Enem deste ano. O link de todos os canais participantes estarão aqui na descrição do vídeo e ele está sendo transmitido simultaneamente em cada um desses canais. E à medida que você vai assistindo, se inscreva em cada um deles. Agora fique com o nosso aulão e sucesso para você em sua preparação para o Enem. E aí galera esperta, aqui é o professor Beto Brito do canal Literatura Legal e estou aqui neste aulão maravilhoso online para contribuir com seus conhecimentos literários. Vim convidado a participar desse aulão que vai revisar o que há de mais importante para o Enem. E aí eu peço, antes de mais nada, que vocês possam passar no meu canal, o Literatura Legal, e se inscrever, beleza? Eu posto semanalmente conteúdos literários direcionados primordialmente para o Enem, beleza? Preparados? Seguinte, meu povo, olha só. O assunto de hoje é modernismo. Eu apostei em modernismo por quê? Porque desde o Enem passado, certo? Desde os antigos Enems, esse é um dos conteúdos mais respeitados. A gente sabe muito bem que ao mudar o governo, mudou também o modelo de pensamento do INEP. Isso faz com que a gente termine apostando em determinadas ideologias, como por exemplo a ideologia nacionalista. E aí então, devido a isso, eu decidi falar de modernismo primeira fase no Brasil, porque é um conteúdo nacionalista e muito cobrado no Enem desde anos anteriores, beleza? Seguinte, pessoal, primeira coisa que a gente deve saber. O modernismo, para chegar aqui no Brasil, a partir de 22, ele recebeu ainda fortes influências das vanguardas europeias. No final do século XIX, para o início do século XX, São Paulo se transformou na cidade mais rica do Brasil. E aí surgiu uma burguesia intelectual que bancou seus filhos para que eles pudessem estudar na Europa. Eles vão para a França. Lá eles se deparam com o quê, pessoal? Com o cubismo, expressionismo, dadaísmo, surrealismo e voltam para o Brasil com pensamento renovado. Querem colocar em prática essas ideias modernistas. Só que aqui eles esbarram numa elite acadêmica erudita que não permite que eles possam mostrar suas ideias. Daí o que é que acontece? A Semana de Arte Moderna de 1922, no Teatro Municipal, onde o propósito era reunir o máximo de artistas o possível, da literatura, música, pintura, escultura, para que eles pudessem dar o seu grito de alerta, para que eles pudessem dizer assim: basta, nós temos uma nova forma de produto cultural para apresentar a vocês. Nós somos os modernistas. E aí então participaram daí, pessoal, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, representantes máximos da literatura desse período, Villa-Lobos na música, na escultura Vitor Brecheret, o que mais? Na pintura Anita Malfatti. Então foram inúmeros artistas que hoje em dia são tão lembrados e consagrados, mas que na época eram esquecidos. Professor, qual a grande proposta dessa primeira fase do modernismo? Na verdade, pessoal, eles próprios diziam assim, não sabemos o que queremos, sabemos o que não queremos. Nós não queremos continuar com aquela arte do passado. Agora, o que vai ser? Sei não. Bora testar aí para ver no que vai dar. Então, no fundo, a grande proposta era não ter proposta. Legal, hein? Na verdade, pessoal, ao não ter proposta, eles foram experimentando, criando coisas novas, até que hoje em dia, quando nós avaliamos as obras deles, nós percebemos que eles são, basicamente, autores inovadores, porque eles queriam mudar a maneira de fazer arte, então eles vão inovar de inúmeras maneiras: verso livre, verso branco, linguagem popular, temas do cotidiano. Eles eram autores nacionalistas, exaltavam o país, a cultura, os elementos brasileiros, agora de uma maneira mais crítica, e eles eram irreverentes, porque eles queriam trazer para a arte literária, pessoal, um aspecto diferente daquele formalismo do passado, do clássico, do erudito. Então eles disseram, o brasileiro gosta de piada, gosta de tirar onda, gosta de paródia, então vamos ser o momento do deboche. E aí então começa a primeira fase do modernismo, que vai adquirir o nome de fase da destruição, fase heróica ou simplesmente geração de 22. Os principais ícones dessa fase são Oswald de Andrade, Mário de Andrade
e Manuel Bandeira. Manuel Bandeira, que inclusive não é um dos organizadores da semana, mas contribuiu com aquele poema chamado Os Sapos, que tirava uma onda com os autores parnasianos, ridicularizando os autores parnasianos. Vale lembrar que essa primeira fase também teve alguns manifestos, e um dos mais importantes é o manifesto da antropofagia, que foi redigido pelo Oswald de Andrade, com parcerias aí de Raul Bopp e Tarsila do Amaral. 1928 é o ano desse manifesto. E qual a proposta? Deglutir, mastigar, engolir a cultura estrangeira, aproveitar o que tem de bom para contribuir com a arte brasileira. E justamente baseado nesse manifesto, nós iremos responder uma questãozinha que caiu no Enem de 2017 e que vai abordar essa temática da primeira fase do modernismo. O Enem gosta muito de questões com imagens, o Enem gosta de questões com textos. E aí, então, por isso mesmo, nós iremos tratar dessa questão que vai aparecer na tela agora. Em 2017 caiu essa questão, que tem uma obra do artista baiano Rubem Valentim. Olha para essa obra aí direitinho, pessoal. Perceba que essa é uma obra que utiliza várias características vanguardistas, não é isso? Você verifica que ela parece muito mais uma colagem, ela é abstrata, e ela tem fortes influências, vamos assim dizer, da arte abstrata, do cubismo e das colagens vanguardistas. E aí o texto diz assim, pessoal: Rubem Valentim apresenta emblema que, baseando-se em signos de religiões afro-brasileiras, vocês têm que atentar para esse enunciado aí em que fala signos de religiões afro-brasileiras. Exatamente, pessoal. A gente tem que entender que ele fez referências às religiões de matriz africana. Professor, mas eu não estou enxergando. Na verdade, fica um pouco difícil, porque dentro de uma sociedade preconceituosa como a nossa, as simbologias relacionadas às religiões de matriz africana, elas são muitas vezes esquecidas, não é isso? Mas você atente aí. Veja novamente a imagem. Na imagem tem uns martelinhos, não é? Isso aí representa, pessoal, o martelo de Xangô. Percebam que abaixo aí na imagem tem um arquinho também. Esse arquinho representa, pessoal, o arco de Oxóssi. Ou seja, são representações simbólicas de matriz africana, ok? Vamos ler o restante da questão. Volta aí para a questão. Se transformam em um produto, uma produção artística. Então, olha só, ele disse que, baseando-se em signos da religião afro-brasileira, se transforma em uma produção artística. A obra emblema, 78, relaciona-se com o modernismo em virtude de quê? Por que essa obra deve ser classificada como uma obra modernista? Aí, galera, a gente volta à teoria, não é? Eu falei para vocês que em 1928, o Oswald de Andrade propôs uma deglutição da cultura estrangeira. Então, vamos lá. Se eu pego elementos da cultura vanguardista, que é a cultura estrangeira, e eu incluo nesses elementos coisas brasileiras, eu estou propondo uma união, né? E aí lembra a frase famosa de Oswald de Andrade: só a antropofagia nos une. No sentido de que, pessoal, seria necessário misturar a cultura estrangeira, ou seja, vanguardista, com os elementos brasileiros para fortalecer a arte brasileira. E aí, então, a gente acha facilmente a resposta desta questão, porque estamos falando de antropofagia oswaldiana, elemento vinculado à primeira fase do modernismo, ou seja, as influências vanguardistas incorporadas à cultura nacional. Beleza? Vamos às alternativas. Letra A. A letra A diz assim, ó: simplificação de formas da paisagem brasileira. Epa, epa, epa. Galera, não são formas da paisagem, são formas da cultura. Então, descarte essa alternativa. Letra B. Valorização de símbolos do processo de urbanização. Olha só, bem que no modernismo nós teremos muito isso. Você vai ver em muitas obras da Tarsila do Amaral, chaminés, automóveis, que fazem referência a essa condição, por influência até do futurismo. Mas para este quadro aí, que seria um texto visual, não cabe. Tá errada a letra B. Letra C. Fusão de elementos da cultura brasileira com a arte europeia. Aí é massa, né, galera? Fusão, que é justamente o que propõe a antropofagia. Eu vou me alimentar de elementos da cultura estrangeira para me fortalecer e aí então fazer uma arte de maior qualidade, uma arte que possa chegar e se expandir pelo mundo inteiro. Marca aí letra C, que é a letra correta, meu povo. Mesmo assim eu vou comentar a letra D e a letra E. Letra D, se liga aí. Alusão aos símbolos cívicos presentes na bandeira nacional. Galera, não tem nenhuma alusão a nenhum elemento da bandeira nacional.
Então, na verdade, a gente não pode nem cogitar essa alternativa. Então, descarta aí a letra D. A letra E diz assim: composição simétrica de elementos relativos à miscigenação racial. Muita gente pensa que essa é a alternativa correta, galera. Porque tem verdadeiramente, vamos assim dizer, essa simetria na obra, não é? Que é uma marca da obra do Rubem Valentim, viu? A busca pela simetria. No entanto, pessoal, não está relacionada à miscigenação racial, e sim à mistura cultural. Não é racial, é cultural, beleza? Portanto, marca aí letra C, que é um tipo de questão que eu acredito que pode ser abordado no Enem 2019, tá certo? Esta foi a dica do professor Beto Brito. Não esquece, se inscreve no canal, fortalece a literatura e valeu a todos os meus parceiros que convidaram para participar desse maravilhoso aulão. Detona, fera! Dando sequência à nossa aula a respeito da globalização, agora nós vamos continuar falando das consequências da globalização para o mundo. No vídeo anterior, nós falamos do conceito que é globalização, como ela surgiu, começamos a analisar as consequências dela para o mundo e caso você não tenha assistido ainda a esse vídeo, é só você clicar no card aqui em cima ou dar uma olhada na descrição desse vídeo para você poder acessá-lo, ok? Muito bem, então agora nós vamos falar desse assunto que está aqui no quadro, globalização e o comércio mundial. É uma sequência do vídeo anterior, como eu já adiantei. Nós vamos falar agora da expansão da produção industrial. Então a globalização, com toda a sua tecnologia e a integração que ela causa no mundo entre o espaço geográfico mundial, ela traz consigo então o aumento da produção industrial. E esse aumento da produção tem a consequência de trazer forte concentração do poder decisório nos países desenvolvidos. Por que isso? Porque as principais empresas do comércio mundial estão localizadas, sediadas nos países desenvolvidos, né? Nós chamamos até algumas delas de multinacionais, têm atuação tanto no país sede, que é um país rico, desenvolvido, como nos países subdesenvolvidos, explorando então o seu trabalho, a sua mão de obra, suas riquezas e o seu mercado consumidor. Mas sobre as multinacionais nós falamos em um vídeo anterior, no vídeo passado, então é só você voltar lá e dar uma conferida, ok? Bom, nós vamos falar também sobre essa expansão das multinacionais, que também é conhecida como transnacionais. Tanto faz, multinacional, transnacionais, depende do autor. Alguns autores preferem falar transnacionais porque elas atuam em outros países e outros preferem o termo multinacional, mas a ideia ali é que essa empresa, como eu já disse, atua tanto na sua própria sede, no seu país de origem, como em outros países, né? Por isso o termo multinacional. E a expansão das multinacionais acontece a partir da Segunda Guerra Mundial, ou melhor, do pós-Segunda Guerra Mundial. Então, com o fim ali da Segunda Guerra Mundial, várias empresas viram aqui no mundo subdesenvolvido, né, nos países como Brasil, América Latina, na África e em tantos outros países, oportunidades de explorar seu mercado consumidor, a sua força de trabalho, suas fontes de energia, matéria-prima e assim por diante. Então, acontece ali a expansão das multinacionais ou transnacionais. Um outro fato que a globalização proporcionou foi a terceira revolução industrial, que nós falamos bastante no vídeo anterior, né? Essa terceira revolução industrial ou revolução técnico-científica, ela tem tudo a ver com a globalização, uma vez que ela está relacionada ao uso e desenvolvimento de tecnologias. E a partir então dessas novas tecnologias, as empresas transnacionais, multinacionais, conseguem explorar o trabalho nos países subdesenvolvidos. E qual é o resultado dessa exploração? O aumento do lucro, aumento da produtividade, porque agora com essas tecnologias é muito mais fácil você ver o funcionamento de uma empresa mesmo
é que a sua sede esteja ali a quilômetros de distância, né? Você consegue ali por meio da internet, né, por meio de outras conexões, saber exatamente o que se passa em cada uma dessas filiais. E um outro conceito dentro de globalização que você precisa saber é o conceito de globalização financeira. Então, como o próprio nome já diz, financeiro vem de capital, vem de dinheiro. Então, atualmente acontece extraordinário fluxo de capitais. Então, quando eu falo capitais, eu estou falando de dinheiro, de movimentação financeira. Então, atualmente, com as tecnologias, acontece de forma intensa esse fluxo de capital. Também, grandes transferências acontecem diariamente de forma instantânea por meio das tecnologias. Então, basta um clique para bilhões de dólares sair de um país para o outro. Isso tem a ver com a globalização financeira. Também podemos falar dos negócios mundiais a partir das bolsas de valores. Então, nas bolsas de valores acontecem ali negociações bilionárias envolvendo grandes negócios pelo mundo e basta um evento acontecer em um país para quebrar, né, diversas bolsas de valores pelo mundo afora, ou para fazer o negócio aquecer e subir vários pontos nas bolsas de valores. Um outro fato que tem a ver com a globalização financeira são as crises financeiras. Por exemplo, recentemente nós vimos uma crise financeira nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tiveram ali alguns problemas financeiros e a crise lá atingiu o mundo todo. Por que atingiu o mundo todo? Devido a essa conexão que acontece na globalização. Essa integração faz com que o resto do mundo dependa de economias como, por exemplo, dos Estados Unidos, da China, né, que são países que comercializam com países do mundo inteiro. Então, quando acontece uma crise nesses países, atinge o mundo todo. Também podemos falar da livre circulação de capitais. Nós falamos aqui dessas trocas que acontecem de forma instantânea e intensa, mas isso acontece também devido à livre circulação de capitais relacionadas com as leis, aberturas financeiras de cada país. Agora vamos falar da globalização de serviços. As grandes empresas conseguem vender para o mundo inteiro a partir das tecnologias da informação e também de transporte. Então, é comum algumas redes de serviços, por exemplo, hotéis, redes de cinemas, algumas marcas estarem presentes no mundo inteiro a partir da globalização. Geralmente essas marcas são promovidas por meio de filmes, por meio de esportes e assim por diante. Então a globalização ela causa isso, a globalização dos serviços. Mas nem tudo dentro da globalização são flores. Existem diversos movimentos, diversos grupos que lutam contra a globalização. Então nós chamamos esses movimentos de movimentos anti-globalização. Por quê? Bem, a globalização ela é vendida, ela é passada como algo positivo. Um exemplo, veja aqui os pontos positivos. A globalização ela passa a ideia de que ela é capaz de reduzir a desigualdade econômica entre os países. Então, como se ela beneficiasse a todos. Também a evolução dos meios de comunicação, de transportes, por exemplo, as transnacionais, as multinacionais, ao irem para outros países, geram emprego nesses lugares. Então, muitos olham com bons olhos a globalização e é essa a ideia que se passa dela. De fato, muito disso tem acontecido sim, mas existem os pontos negativos da globalização. Ela não é para todos, e é verdade. Muitos países africanos sofrem muito pela falta de empregos, falta de comida. A desnutrição é muito presente nesses países, não tem emprego. Não só na África, aqui na América do Sul nós vemos isso também, mas isso é mais presente na África. E além disso, muitos se aproveitam da globalização para práticas ilegais, como venda de drogas, venda de armas, os famosos paraísos fiscais, onde políticos corruptos enviam dinheiro para bancos no exterior,
né? E ali a gente não consegue ver o rastro desse dinheiro, então a polícia não consegue, a justiça não consegue identificar e prender, né, esses políticos corruptos e assim por diante. Então esses movimentos buscam o fim da livre circulação financeira e também o fim da exploração dos países ricos por meio da globalização. Muito bem, então nós finalizamos aí mais um vídeo sobre a globalização. Falamos aqui das consequências que ela traz para o espaço mundial. Então você viu aqui a expansão da produção é uma das consequências, a expansão das multinacionais, falamos sobre a mundialização da produção e do comércio, falamos sobre o conceito da globalização financeira e globalização de serviços e vimos ali os movimentos anti-globalização que buscam o fim da exploração dos países ricos sobre os países pobres a partir da globalização. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima. Tchau! Fala galera que está se preparando para o Enem! Tudo bem com vocês? Nessas semanas que antecedem o Enem, a pergunta que a gente mais ouve dos alunos é: professor, o que eu faço para passar na prova? Gente, não existe mágica, tá? Existe sim certos cuidados, uma certa preparação, uma certa organização que pode te ajudar a melhorar o seu desempenho quando você for colocar em prática o que você aprendeu durante todo o ano. Pensando nisso, gente, eu vou passar para vocês aqui uma dica de 4 passos fundamentais que eu passo para os meus alunos nas aulas presenciais de como eles devem se comportar na hora de fazer a prova. Porque eu tenho percebido ao longo dos anos que muitas vezes bons alunos têm um desempenho aquém do esperado porque se perdem durante a prova, principalmente na questão de tempo. E tempo, gente, é uma questão de organização, de praticidade. Você sabe que quando você faz alguma coisa de maneira organizada, pensada, metódica, você tem mais segurança, você tem mais confiança e o resultado é melhor. Então vamos lá. Primeiro passo, você vai fazer uma leitura rápida do texto. Quase todas, isso aqui vale para todas as provas, tá? Quase todas as questões têm um texto. E quando eu falo texto, gente, eu não estou falando apenas do texto verbal. Pode ser uma imagem, pode ser uma fotografia, pode ser um gráfico, uma tabela. Você vai, primeiramente, passar os olhos por esse texto. Passar os olhos, coisa rápida. Seu objetivo aqui é, primeiramente, identificar o gênero textual. Como assim identificar o gênero? O gênero, gente. Que tipo de texto é? É uma tabela? É um gráfico? É um poema? É um texto em prosa? Isso é gênero. Isso você identifica visualmente, sem entrar em detalhes. E, segundo, identificar o assunto. Ah, mas para o assunto eu tenho que ler o texto. Não, pelo título, pelo autor, pela obra, você já tem uma noção. Por exemplo, você tem um poema lá cujo título é Anoitecer, do Carlos Drummond de Andrade. Então você fala, olha, o assunto provavelmente é a noite, né? O entardecer, o anoitecer. Pronto, você identificou o assunto, não é para entrar em detalhes ainda. Aí você vai para o segundo passo. O segundo passo, que eu considero o mais importante, é uma leitura atenta do enunciado. Agora sim, você vai se debruçar sobre o enunciado, a pergunta, e fazer uma leitura extremamente atenta. Seu objetivo aqui é apreender as informações que são dadas sobre aquele texto, tá? Porque o enunciado sempre traz informações sobre o texto. É o que a gente chama de pista. Sabe quando ele fala assim, o texto acima, que fala sobre tal coisa, nesse texto o autor comenta tal. Isso são pistas, isso te ajuda a compreender o texto. São informações que você leva depois para uma releitura do texto. E também, nesse segundo passo, você vai identificar com precisão a pergunta. Isso é fundamental. Você tem que saber qual é a pergunta. E com precisão. Feito isso, essa leitura atenta do enunciado, identificando, né, as pistas e a pergunta com precisão, você vai para o terceiro passo, que é uma releitura do texto, agora sim, buscando a resposta. Ah, professor, mas tem que ler 2 vezes. Não, você não fez uma primeira leitura. Como eu falei, a primeira leitura foi uma passada de olho. Agora, você vai fazer a leitura mais atenta, buscando a resposta e utilizando aquelas pistas que foram dadas. Observe que agora você já tem informações sobre o texto que te ajudarão
a entender melhor esse texto. Você já sabe qual vai ser a pergunta. Então, quando você passa os olhos, você tem condições de identificar, é nessa parte do texto que está falando aquele assunto da pergunta. Você grifa, marca. Então, aqui a ideia é exatamente essa. Primeiro, localizar o assunto da pergunta no texto. Às vezes o próprio enunciado da questão fala, olha, lendo com atenção o último parágrafo do texto, ou relendo a primeira estrofe do poema. Então você já sabe que a pergunta está relacionada a esse trecho. Você circula e aí você faz uma leitura mais atenta desse trecho, fazendo aquele processo que você sabe, né? Grifando as palavras mais importantes, né? Aquelas que têm mais significado para você ali, tá? Aí, depois disso, é que você vai para o quarto e último passo, que é exatamente a leitura atenta das opções em busca da correta. Ah, professor, mas eu gosto de começar pelas opções. Tem problema? Tem. A meu ver, tem. Claro que você é livre para... Se você se sente melhor, tudo bem, mas pensa um pouquinho, é perigoso. De repente você começa pelas... Não, eu começo pelas opções porque às vezes eu mato a questão fácil e tal, né? E eu ganho tempo. Tá. Mas vamos supor que você pega uma daquelas questões cabeludas, como tem geralmente na prova de português, em que você olha para as opções e não vê diferença entre elas. Meu Deus, parece que está tudo certo, né? Não vi nada de diferente entre elas. E aí você tem que voltar para o texto, só que você volta já contaminado por aquelas informações das opções. Você não vai fazer uma leitura precisa, nem do texto, nem do enunciado. Então, esse processo invertido de começar pelas opções é extremamente perigoso. Eu acho que não vale a pena. Tá? E nas opções, 2 conselhos. Primeiro, leia todas as opções. Sabe aquela coisa, você bate o olho, opa, é a letra A, não vou nem perder tempo com isso, eu vou marcar A. Nunca aconteceu de você marcar uma opção, ter quase certeza que tinha acertado, depois perceber que ela estava errada? E aí, quando você vai ver a opção certa, você marcou a A, é a letra D. Você fala, nossa, se eu tivesse lido a D, eu não teria errado. Porque, lendo a D, eu percebo que, na verdade, eu me enganei com a pergunta. Eu pensei que era uma coisa, mas, na verdade, era outra. Se eu tivesse lido a D, eu teria entendido isso. Não vale a pena correr esse risco. Leia todas as opções. Eu acho que é a A, tudo bem, mas eu vou dar uma olhada nas outras. E, outro conselho. Use o método de eliminação, que nós temos falado o ano todo. Questões de múltipla escolha, você tem que usar esse método de eliminação. Eu já falei para vocês. Uma prova de múltipla escolha bem feita, ela tem opções com níveis diferentes. Algumas são muito fáceis de eliminar. É aquilo que a gente marca de verde, né, nos nossos desafios lá. Outras têm um pouco de dificuldade, amarela, e tem aquelas que são mais difíceis, que complicam, vermelha. Então você vai por esse método de eliminação. Se você não conseguir chegar na resposta precisa pelo método de eliminação, pelo menos você chega numa situação de ficar em dúvida apenas entre 2 ou no máximo 3 opções. Vejam, eu não estou aqui oferecendo para você nenhuma fórmula mágica para passar no Enem. Eu só estou oferecendo aqui uma sequência para fazer a prova, para fazer as questões, que irão facilitar o seu serviço, vão permitir que você faça uma prova mais organizada e, consequentemente, com mais segurança, evitando, por exemplo, se perder na questão do tempo, que é um problema muito sério para quem tem que fazer uma prova longa como é a prova do Enem, num tempo tão curto aí. De resto, é com vocês. Entendam, vocês estão preparados. O que vai ser cobrado lá é o que você estudou. Você está preparado. Nós acreditamos em você. Só falta você mesmo acreditar. Então, vai lá e arrasa nessa prova. Um abraço! Fala, galera! E aí, pessoal, beleza? Beleza? Vídeo novo do canal Magel. Vamos falar os principais temas que caem no Enem na parte de Geografia, na prova de Ciências Humanas. Cola aí. Quais são os principais temas, Jorge? Fala para nós. Primeiro vamos começar com urbanização, né, Lobão? Isso, urbanização, as cidades, a tal da rede urbana, a hierarquia urbana, os problemas sociais da cidade, o que mais? Não existe prova do Enem sem tema urbanização. O tema urbanização é importantíssimo. Outro tema que a gente pode citar de extrema importância é o tema sobre agricultura. Isso. Espaço rural, né, Lobão? A geoeconomia está presente nas provas do Enem e a agricultura é um dos maiores assuntos que são abordados, tanto no aspecto dos conflitos fundiários,
na tecnologia do campo, aos transgênicos, ao uso de agrotóxicos, né? Em relação às técnicas agrícolas e os impactos sobre o meio ambiente. Sistemas econômicos ligados à agricultura, como por exemplo, a gente pode falar, sistema econômico eu quero dizer não, como é que é a relação de produção, capital, terra e trabalho. Isso, o agronegócio, que é a grande propriedade, com a agricultura familiar. Isso. E continuando no tempo da economia, nós estamos tendo um assunto muito importante, que é a industrialização. Lembrando que a gente vai trabalhar sempre a industrialização dos países ricos e a dos países pobres. O que mais, Rocha? A gente vê nessa parte de industrialização a importância das 3 ou 4 revoluções industriais. Tem vídeo no nosso canal falando sobre a indústria 4.0. Isso. E o resultado desse avanço tecnológico no cotidiano de cada um, na geração de empregos. Desemprego estrutural caiu bastante, mostrando a relação, né, da mecanização com a oferta de empregos e também a descentralização industrial. Fordismo, Taylorismo, Toyotismo, né, também Volvismo, né, sistema de relações de emprego, como foi dito aqui, industrialização. População cai bastante também no Enem, é um assunto bastante recorrente, mostrando aí os problemas sociais e o crescimento da população. Isso, análise de gráficos como pirâmides etárias, causas e consequências do envelhecimento da população, isso pode até ser temas de redação de provas que você vai fazer. Previdência, né? Previdência social. E também a gente pode ver a introdução da mulher no mercado de trabalho e a diminuição das taxas de fecundidade. Pode fazer essa relação. Tem 2 assuntos que caem bastante no Enem, que estão muito relacionados, que é transportes e fontes de energia. Analisar os diversos modais de transporte, as diversas fontes de energia e os impactos que elas geram é muito importante para a sua prova de ciências humanas. Com certeza. E também, Lobão, a gente não pode deixar de falar sobre conflitos étnicos nacionalistas, né? Isso, a geopolítica relacionada também à parte econômica, da globalização econômica, é muito recorrente. E das diversas regiões do mundo, o que mais cai no Enem é Oriente Médio. Aliar esses conflitos também, a questão que a gente acabou de falar de população, o contexto da imigração, principalmente dentro da Europa, a política norte-americana quanto aos imigrantes, né? Então é coisa que você tem que ler para você se contextualizar para essa prova. E para fechar, o último tema, geografia física, especialmente aquilo relacionado à questão do meio ambiente. Além da questão do meio ambiente, não tem provas sem questão de meio ambiente. Além da questão do meio ambiente e geografia física, a gente pode observar a importância da cartografia, coordenada geográfica. Isso mesmo, né? Então, essas são as dicas nossas aí dos principais assuntos que são cobrados no Enem, na parte da geografia. Pessoal, um abraço, vamos junto educar essa galera e esse pessoal aí, com a nossa ajuda, vai passar com certeza no Enem. E aí, fofinhos, beleza? Eu sou o professor Jean Brito, do canal Biologia na Veia. Estamos aqui participando desse aulão maravilhoso que reuniu vários professores aqui do YouTube para te ajudar a conquistar teu objetivo nessa reta final aí de preparação para o Enem, tá bom? Pois bem, pessoal, hoje eu vim falar para vocês um pouco a respeito das adaptações de plantas a determinados tipos de ecossistemas. Isso é um tópico marcante que já caiu algumas vezes na prova do Enem, tá? O aluno tem que estar esperto aí para tópicos importantes como esse. Ecologia cai bastante na prova do Enem, né? Eu vou falar para vocês especificamente hoje a respeito de um tópico, volto a repetir, tá, gente, que já caiu algumas vezes na prova do Enem. Adaptações de planta. O que é que eu coloquei aqui para vocês, ó? Adaptações de plantas, ambientes de clima árido ou semiárido. A prova do Enem já cobrou várias vezes esse tipo de adaptação. O que a planta pode fazer para economizar água, para vir a perder menos água para o ambiente, para conseguir captar melhor água no ambiente? Questões da prova do Enem já abordaram ambiente de cerrado, né, onde a água era um pouco escassa, onde o clima não era tão assim favorável para grande disponibilidade de água, e também questões de caatinga, que já caíram também na prova do Enem, falando a respeito desses tipos de adaptação, tá?
Vou comentar aqui algumas rapidinho para vocês e logo depois a gente parte para resolver duas questõezinhas sobre esse tópico da prova do Enem, questões que já caíram na prova do Enem relacionadas a esse assunto, tá bom? Então vem comigo aqui, ó, percebam, uma das adaptações que eu coloquei aqui para vocês de plantas para viver em ambiente de clima árido ou semiárido é a raiz axial e profunda. A raiz axial, gente, é aquela raiz que tem o eixo principal. Se ela é uma raiz profunda, ela vai conseguir captar água em diferentes camadas do solo. Então, essa é a raiz típica de planta adaptada a ambiente que tem menor disponibilidade de água. Tá? A raiz fasciculada, geralmente, ela é mais superficial, não traria uma boa adaptação, tá bom? Folhas reduzidas a espinhos. Isso acontece, por exemplo, gente, no mandacaru, numa palma, plantas que têm folhas reduzidas a espinho, consequentemente o número de estômatos fica um pouco menor, já que não tem uma superfície de folha grande. Nesses casos, essas plantas passam a ter o caule como principal órgão de fotossíntese, né? É o caule cladódio que existe no mandacaru, que existe na palma, é um caule verde que armazena água em sua estrutura, tá? Então, a folha reduzida a espinho seria também uma outra adaptação que a gente poderia encontrar em plantas, que termina diminuindo a transpiração estomatar desses vegetais. Mais uma adaptação seria, ó, plantas com folhas caducas, que nós chamamos de caducifólias, são aquelas plantas que perdem suas folhas em determinada época do ano, sim, isso também existe na caatinga, por exemplo, a gente ouve muito falar desse tipo de planta para floresta temperada, né? Mas ambiente de clima árido ou semiárido também tem esse tipo de característica, planta com folha caduca, é a folha que cai em uma determinada época do ano, nesses casos vai cair mais no período de estiagem, tá? O caule suculento, tá, gente, que é um caule que armazena água em boa quantidade, como por exemplo, nós encontramos na planta barriguda, né, que é uma planta também adaptada a esse tipo de ambiente de clima árido ou semiárido, tá? Estômatos dentro de criptas também seria uma ótima adaptação, né? Uma vez que se o estômato está dentro de cripta, a luz não incide diretamente sobre ele. Consequentemente, ele vai ficar mais tempo fechado e a taxa de transpiração da planta vai ser menor também. Então, tudo isso é adaptação de planta, tá, gente? Ó, estômatos que fecham rapidamente, só isso já é adaptação. Se o estômato fecha rápido, já faz com que a planta não perca muita água por transpiração estomatar. Caules tortuosos, tá, gente? Que é uma coisa muito comum de ambiente que tem um clima com falta de água ou com algum tipo de nutriente no solo que não está em boa quantidade. Os caules, eles tendem a crescer de forma tortuosa, né? Às vezes até buscando o solo novamente, tá? Isso é bem característico de planta que vive nesse tipo de ambiente. Casca grossa, né? Que termina puxando a ideia para o subespesso. Suber, cutícula, casca, tá, gente? Contém componentes impermeabilizantes. Quanto mais grossa for essa estrutura, consequentemente, menor a taxa de transpiração através dela, tá? Então, isso aqui faz a planta transpirar menos através de sua superfície. Fisiologia canta, gente, que eu esclareci aqui embaixo, ó, estômatos fechados de dia e abertos à noite, a maioria das plantas faz o contrário disso. A fisiologia Kahn também é uma característica que termina promovendo uma ótima adaptação da planta a ambiente de clima árido ou semiárido, tá? Ó. Gemas com pilosidades, né, que favorecem, essa aí já caiu na prova do Enem, tá? Essas gemas com pilosidades dificultam a perda de água por transpiração. Quando os pelos estão presentes, tá, gente? Seja nessa gema com pilosidade, seja pelos presentes em criptas estomáticas, ó. Quando os pelos estão presentes, o vapor d'água toca nesses pelos, a água condensa e ainda permanece na planta. Gente, essas são adaptações para plantas que conseguem viver bem em ambiente onde a disponibilidade de água não é tão boa, tá? Detalhe, uma planta, ela não precisa ter todas essas adaptações. Basta ela ter algumas dessas adaptações, você já coloca ela como sendo uma planta adaptada a ambiente de clima árido ou semiárido, tá bom? Para fechar com chave de ouro essa nossa aula aqui, mostrando para vocês bem como é que isso pode ser abordado em provas do Enem, trouxe aqui duas questõezinhas para a gente revisar agora, tá? Vamos ver o que é que a primeira questão trouxe. Essa primeira questão que a gente vai fazer, pessoal, foi da prova do Enem de 2014. Percebam, a questão que fala sobre o Cerrado, uma região de Cerrado, possui lençol freático profundo, estação seca bem marcada, grande insolação e recorrência de incêndios naturais. Então, pessoal, preste atenção que a questão falou em seca, incêndio natural, coisa bem característica do Cerrado, tá? É assim,
Nem sempre que a questão estiver falando sobre falta d'água, essa questão vai estar se referindo à caatinga. Prova do Enem já citou algumas vezes cerrado e ambiente com falta de água, ambiente seco também, tá? Vamos continuar. 5 espécies de árvores nativas com as características apresentadas no quadro foram avaliadas quanto ao seu papel para uso em projetos de reflorestamento dessa região. Pessoal, chama a atenção para vocês, para o enunciado dessa questão, que citou árvore. Árvore que vai ser usada para reflorestamento, tá? Então, isso aí vai ser fundamental para a gente chegar a uma proposição, para tirar uma dúvida que a gente pode ter, por exemplo, nessa questão, tá? Característica da superfície foliar e da profundidade da raiz. Pessoal, a profundidade da raiz a gente já comentou para vocês aqui nessa aula. Raiz tem que ser axial e profunda. Então, você já poderia descartar aí a árvore 1, a árvore 3 e a árvore 4, que está dizendo que a profundidade é baixa. A profundidade tem que ser alta. Aí o aluno ficaria em dúvida entre planta com folha coberta por cera e folha reduzida a espinho. Como a questão fez referência à árvore do cerrado, no cerrado já não é tão comum assim a gente encontrar cladódio, mas o cladódio não caracteriza uma árvore, tá, gente? Então, se eu estou falando de árvore, eu não vou estar falando do caule cladódio. Então, essa folha reduzida a espinho está muito associada a esse tipo de caule. Então, a folha recoberta por cera seria uma coisa muito mais comum da gente encontrar no cerrado, tanto que essa recobertura de cera maior e a cobertura de suber maior também dá uma certa proteção contra esse incêndio e essa cera dá uma impermeabilização na superfície. Como o texto fez referência à árvore, a alternativa melhor aí para a gente marcar seria a da árvore 2, ó, folha coberta por cera e profundidade da raiz alta. Resposta certa, letra B de bola. Vamos ver um outro exemplo de questão também do Enem abordando esses tipos de adaptação. Nessa questão de número 2, nós temos aí, ó, em uma aula de biologia sobre formação vegetal brasileira, a professora destacou que em uma região a flora convive com condições ambientais curiosas. As características dessas plantas não estão relacionadas à falta de água, mas com as condições do solo, que é pobre em minerais, ácido e alumínio. Além disso, essas plantas possuem adaptações ao fogo. Gente, nesse caso, essa questão faz referência ao cerrado, como claramente a gente pôde ver aí. Nesse caso, a questão nem está falando sobre economia de água, mas está falando sobre característica do solo, que é pobre em sais minerais, né, que é um solo diferente. Então, ele está perguntando característica de planta do cerrado. Tá? Percebam, essa questão não pede adaptação contra a perda de água, mas é uma questão característica da prova do Enem que pede adaptação de vegetação ao ambiente. Caiu recentemente na prova do Enem a questão sobre mangue, pedir adaptação ao ambiente de mangue, tá? Nesse caso, cerrado. A questão diz assim, volta para o enunciado, ó. As características adaptativas das plantas que correspondem à região destacada pela professora são. Aí você tinha que chegar à conclusão que o ambiente é o cerrado, por quais características? Volta para o enunciado, pelas condições do solo, pobre em minerais, ácido, rico em alumínio. O próprio enunciado trouxe dicas e principalmente queimadas constantes. Queimadas constantes espontâneas ocorrem no cerrado, tá? Raízes brotam logo após uma queimada. Isso é muito característico do cerrado, tá? Vamos lá. Letra A, raiz escora e respiratória. Gente, isso aí já caiu em provas do Enem e outras questões. Isso aí é adaptação para mangue, tá? Não é adaptação para cerrado. Letra B, raízes tabulares e folhas largas. Raiz tabular, gente, é raiz típica de planta muito alta. É mais comum você encontrar isso numa mata atlântica, numa floresta amazônica, tá? Folha larga também, principalmente, né? Letra C diz assim, casca grossa e caules retorcidos, isso é bem específico de cerrado. Nesse caso, a casca grossa, como o texto se referiu, não teria tanto a ver a economia de água, que favorece também um pouco de economia de água, mas isso aí protege muito contra incêndios naturais, tá? Os galhos retorcidos é pela carência de algum componente no solo, poderia ser água, mas pode ser sais minerais também, tá bom? Letra D dizia assim, ó, raízes aéreas e perpendiculares ao solo, gente, se o solo nem é tão favorável assim, raiz aérea não é muito comum não. Raiz aérea é mais para planta que vive sobre outra planta, por exemplo, tá? Não seria o caso, pode descartar. E letra E, folhas reduzidas ou modificadas em espinhos. Essa letra E, tá, gente, seria uma adaptação para caatinga, seria uma adaptação para planta que vive em ambiente climárido ou semiárido, como a gente comentou agora há pouco. Pois bem, gente, essa foi a nossa aula para o aulão aqui em conjunto com essa turma do YouTube super legal, tá bom? Sugiro que vocês se inscrevam em todos os canais aqui dos participantes desse aulão. Um grande abraço para você e ótima prova!
E aí galera, inscrita aqui no canal Apigea Atualidades, joinha com vocês. Quem tá falando aqui é o professor Oswaldo. E em conversa com alguns professores, nós resolvemos lançar um aulão e nos intitulamos Team YouTubers. Ou seja, alguns professores do YouTube Educação resolveram criar este aulão para vocês, aonde vai envolver todas as disciplinas das ciências humanas, das matemáticas e suas tecnologias, das linguagens e códigos, das ciências naturais e, é claro, também da redação, com dicas muito bacanas, tá? E nós estamos trazendo aqui para vocês uma super dica e também vamos trazer um conteúdo muito legal para vocês estudarem. Então, roda a vinheta! Galera, se vocês quiserem mitar na prova do Enem, nós vamos passar uma dica muito importante aqui para vocês, tá? Nós colocamos aqui 3 pontos importantes que vão ser abordados na geografia, tá? Localização, causa, consequência. Então, tudo que a gente for estudar na geografia vai ser envolvido em uma localização, ou seja, vai ocorrer em um lugar. E neste lugar vai ter um fato, que vai ter uma causa. Então, nós podemos linkar a localização com a causa. E toda esta causa vai trazer para a gente uma consequência, um resultado. Ou seja, todos esses termos eles vão se interligar. Se você quiser mandar bem no Enem, link, localização, causa, consequência. Tudo acontece em um determinado lugar, vai ter uma causa para este acontecimento e este acontecimento vai ter uma consequência. Gostaram da dica? Então vamos agora conhecer um pouquinho o nosso conteúdo que, se vocês conseguirem dominar com maestria, vocês vão entender perfeitamente esta questão colocada aqui na lousa. Então, conforme combinamos anteriormente, trago para vocês os princípios básicos da geografia, porque nós estudamos as questões geopolíticas, toda a geografia humana, toda a geografia física, mas nós esquecemos muitas vezes de estudar o básico da geografia. Então estou trazendo aqui para vocês como revisão do Enem os conceitos básicos da geografia. Eu aponto aqui como primeiro conceito a paisagem. Quando eu falo do termo paisagem, nós lembramos mais assim de uma ilha, nós lembramos de um grande relevo, de uma vegetação arbustiva assim bem densa, mas de fato isso é a paisagem? De acordo com alguns geógrafos, a paisagem é tudo aquilo que está ao alcance dos nossos olhos. E a paisagem ela pode ser dividida em 2 partes. A paisagem natural, que não foi modificada pelo homem, e a paisagem cultural, aquela modificada pelo homem. O segundo conceito que nós colocamos aqui é o lugar. O lugar pode ser qualquer ponto que nós estamos. Sim, gente, pode, desde que ele tenha uma afetividade pelo homem. Então, o lugar é a relação do homem e o seu meio. Um exemplo, a escola. A escola pode ser considerado um lugar? Sim, exatamente. E o nosso quarto, ele também pode ser considerado um lugar? Então, vocês conseguiram entender a diferença entre paisagem e lugar? Recapitulando aqui, paisagem, tudo aquilo que está ao nosso alcance, sendo natural ou sendo humanizado. Já o lugar, tudo aquilo que o homem e o seu meio têm como predominância de afetividade. Um lugar que nós gostamos, ou talvez um lugar que nós não queiramos estar novamente. Tranquilo? O terceiro ponto que nós colocamos aqui é o território. O território, ele também não deixa de ser um lugar, mas ele é um lugar que é meio delimitado por fronteiras. Um exemplo disso, o Brasil. O Brasil ele pode ser considerado sim um território porque ele faz fronteira com os outros países da América do Sul, exceto, é claro, o Equador e o Chile. Já falando um pouquinho do quarto conceito da geografia que nós colocamos aqui, é a região.
A região ela pode ser definida por uma demarcação por limites. Um exemplo disso, o lugar que eu estou na Baixada Santista. Ela é uma região onde se encontram 9 municípios que têm as mesmas características, tanto relacionado ao turismo, quanto relacionado também à sua interdependência. Beleza? E o último conceito é, sem dúvida, o espaço geográfico. O espaço geográfico, na verdade, é uma combinação de todos esses conceitos que se colocam aqui. O espaço geográfico ele pode ser uma paisagem, pode estar num lugar, pode ser também um território e, é claro, ele também pode ser uma região. Então, resumindo aqui, o espaço geográfico é o mais complexo de todos os conceitos da geografia, já que ele engloba todos os outros conceitos. Beleza? E aí, galera, gostaram de conhecer um pouquinho desses conceitos básicos da geografia que muitos de vocês nem lembram lá para estudar na prova do Enem, né? Também gostaram daquela dica que eu dei no começo do vídeo? Se vocês não lembram da dica, voltem lá e marquem, porque é muito importante, beleza? Não deixem de curtir e compartilhar todos os canais deste aulão, porque é muito importante não apenas para nós, professores do YouTube, mas para vocês, estudantes, que vão nos ajudar a democratizar a educação, beleza? Quero agradecer a todos os meus colegas pelo convite e teremos muito mais vídeos aí, beleza, galera? Dê um up nos seus estudos! E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Jefferson do canal Heavy Metal Mática, o canal de matemática mais metal da internet. Bem-vindos ao aulão pré-ENEM e a minha aula será de geometria espacial, em específico corpos redondos. Questões de corpos redondos é muito comum aparecer no Enem, então vem comigo, vamos conhecê-los. Temos aqui cilindro. O cilindro possui duas bases circulares congruentes, né? Em que a área da base é a área do círculo, πr². Então mostra para vocês o raio e a altura e, como disse, possui duas bases circulares congruentes. Então a área da base é a área do círculo πr². A área lateral é dada por 2πr vezes h e a área total, que seria a área de toda a figura, é o dobro da área da base por ser duas bases mais a área lateral. Já o volume é a área da base multiplicada pela altura. Agora o cone. Vamos olhar o cone, que possui uma base, vértice, e essa medida que vem do vértice até aqui é chamada de geratriz. Então veja bem, geratriz, raio e altura, formando 90 graus. Então tem um triângulo retângulo onde eu posso aplicar o quê? O Teorema de Pitágoras. Que o Teorema de Pitágoras será útil para algum cálculo envolvendo a geratriz. Bom, a área da base do cone é a área do círculo também, πr². A área lateral é dada por π vezes r vezes geratriz. E a área total é só a área da base mais a área lateral. Por ter só uma base, o cilindro tem duas, por isso o 2 aqui. E aqui só tem uma, no caso é só uma base. O volume é dado por área da base vezes altura dividido por 3. Bom, já a esfera é mais tranquila de trabalhar porque tem duas fórmulas. A área total, que é 4πr², e o volume, que é 4πr³ sobre 3. Bom, e essas três figuras aqui já apareceram outras vezes no Enem. Não vai ser surpresa para ninguém se aparecer de novo em uma questão. Com isso eu quero comentar uma questão do Enem que eu acho muito interessante de geometria espacial envolvendo algumas dessas figuras ali. Vamos ver então? Em um casamento, os donos da festa serviam champanhe aos seus convidados, em taças com formato de um hemisfério, na figura 1. Porém, um acidente na cozinha culminou na quebra de grande parte desses recipientes. Para substituir as taças quebradas, utilizou-se um outro tipo com formato de cone, figura 2. No entanto, os noivos solicitaram que o volume de champanhe nos dois tipos de taça fosse igual. Sabendo que a taça com formato de hemisfério é servida completamente cheia, a altura do volume de champanhe que deve ser colocado na outra taça em centímetros é de... E ali estão as alternativas. Então, pessoal, veja bem. Situação seguinte. Bom, eu não sou muito bom de desenho, tá? Tanto que é que esse aqui
é o desenho original. Eu fiz no quadro aqui mais ou menos parecido com esse. Então, a taça que está sendo servida era desse tipo aqui, uma taça em formato de hemisfério, ó, meia esfera. E aconteceu um acidente que quebraram algumas taças desse tipo e foram servidas nessa aqui, tá? Então, no desenho mostra direitinho o raio, né, dessa taça aqui em formato de hemisfério e também o raio, né, daquele volume de champanhe que está aqui, está em forma de cone, ó, o raio também é o mesmo daqui 3, tá? E quer saber o quê? Quer saber esta altura aqui, a altura desse volume aqui de champanhe em forma de cone, né? Que será servido agora. Em que altura a taça será servida, certo? Então essa altura. Reparem uma coisa, um detalhe. O volume de champanhe tem que ser igual. Igual. Então vamos utilizar o que nós temos aí do problema. Volume igual, raio igual, falta altura. Como é que encontramos o volume dessa taça aqui? Nós sabemos que tem que ser igual, mas o volume dessa taça não sabemos. É uma taça em formato de hemisfério, ou seja, meia esfera. Portanto, calculando o volume de uma esfera, que é 4πr ao cubo sobre 3, certo? 4πr ao cubo sobre 3 é o volume de uma esfera, mas eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar esse volume, eu tenho que pegar o volume de uma esfera com aquele raio e dividir por 2 para achar este volume de champanhe. Então vamos lá. Primeiro, vou seguir aqui, ó, volume. 4π, 3 ao cubo sobre 3. Volume. 4π, 27 sobre 3. Volume. 4, aqui eu posso dividir por o 27 por 3 dá 9. 9 vezes 4, 36π. 36π de volume. Sabendo que esse é o volume de uma esfera e eu quero saber a metade desse volume, que é o volume da taça que estava ali. Ou seja, volume, vou colocar assim um desenho aqui de uma taça hemisférica, vamos supor, tá? É 18π. 18π centímetros cúbicos, tá? É o que eu sei até o momento. É o que nós sabemos, certo? Nós sabemos que esse volume aqui é 18π. Este também é. Mas o que o problema me pede? A altura deste volume aqui, certo? Qual é o volume do cone? O volume do cone. Área da base, πr ao quadrado. Vezes a altura, que eu não sei, dividido por 3. Esse é o volume do cone. Esse volume é igual a 18π. Bom, o que nós temos aí? O raio que é 3. Π, 3 ao quadrado vezes a altura sobre 3 igual a 18π. Eu posso fazer o quê? Eliminar esses dois π's para me ajudar. O que mais eu posso fazer? 3 ao quadrado é 9. 9 dividido por 3 é 3. 3h igual a 18. Logo, eu vou encontrar a altura. A altura é igual a 18 dividido por 3. A altura é igual a 6 centímetros. Então, a resposta desse problema, h é igual a 6. A altura é igual a 6, certo? Eu espero ter ajudado com esse vídeo. Se você gostou desse vídeo, vai lá no meu canal e se inscreve. O link está aqui na descrição. Aproveitem o resto do aulão. Bons estudos a todos e até a próxima. Reações químicas que não ocorrem totalmente? Hoje vamos estudar rendimento. Olá pessoal, estamos aqui em mais um encontro no nosso canal Fórmula de Soluções. Estamos vendo o módulo de estequiometria. Hoje vamos para o nosso tópico número 2. Quando nós falamos de rendimento de uma reação, nós temos que pensar que ela não ocorre totalmente. Vamos ver aqui o exemplo.
Uma molécula de CH4 reage com duas moléculas de O2, gerando uma molécula de CO2 e duas moléculas de água. Nós temos que pensar aqui que essa reação química, quando se processa, não é uma molécula que reage com duas, mas um mol de moléculas, um número muito grande de moléculas. E algumas moléculas dos reagentes, elas podem não gerar o produto, não tendo, então, 100% de rendimento. O rendimento é uma relação entre a quantidade obtida de produto e a quantidade teórica do produto que eu iria obter. Mas eu não quero que você aqui grave ou decore nenhuma outra fórmula a mais. Eu vou lhe ensinar a resolver os problemas utilizando uma simples regra de 3. Vamos lá! Exemplo 1. Vamos lembrar os nossos passos de como nós resolvemos um problema de cálculo estequiométrico. O primeiro passo, nós temos que escrever a reação química balanceada. Aqui a nossa reação vai ser o H2 mais o O2 gerando H2O, que é a molécula de água. Aqui, equilibrando, 2H2 mais O2, dando 2H2O. O nosso segundo passo é ver quais são os compostos citados no enunciado e qual é a grandeza que está sendo relacionada. Nós aqui vemos que temos 20 gramas de H2, logo ele está relacionando é massa de H2, e a pergunta dele é qual a massa de água, logo ele está correlacionando com a massa de H2O. Se eu olhar para a nossa equação, o que nós podemos ver sobre H2 e água? Podemos ler que 2 mols de H2 está para 2 mols de H2O. Simplificando, 1 mol de H2 está para 1 mol de H2O. Vamos agora ao nosso quarto passo, que é passar essa informação de mols para massa. 1 mol de H2 tem 2 gramas. 1 mol de H2O tem 18 gramas. Logo, nós fazemos a nossa primeira linha da regra de 3, onde 2 gramas de H2 está para 18 gramas de água. E vamos completar com a informação do problema. 20 gramas de H2 vai estar para X gramas de água. E vamos descobrir 180 gramas de água que serão formadas. Esse é o nosso problema normal. Vamos agora aplicar a parte do rendimento, que é o nosso sexto passo. É meramente mais uma regra de 3. Nós aqui sabemos que 180 gramas de água seriam formadas se o meu rendimento fosse de 100%. Logo, 180 gramas de água está para 100%. Mas o nosso rendimento da reação é de 70%. 70% vai estar para Y gramas de água. E vamos descobrir, então, a massa real de água formada com esse rendimento, que são 126 gramas de água. Vamos ao nosso segundo exemplo. Bem, primeiro passo, escrever a equação química equilibrada. Aqui, 2H2 mais O2 gerando 2H2O. No enunciado, nós vemos que estão sendo citados H2 é massa de H2 e massa de H2O. Em relação a esses compostos, nós podemos olhar para a equação e ver que 2 mols de H2 estão para 2 mols de H2O. Simplificando, 1 mol de H2 está para 1 mol de H2O. Vamos agora passar essa informação molar para a grandeza do problema, que é a massa. 1 mol de H2, então, podemos escrever 2 gramas de H2. E 1 mol de H2O podemos escrever 18 gramas de H2O. Vamos completar agora com a informação do problema. Mas quando nós olhamos para o nosso enunciado, aqui nós vemos que ele deu 12 gramas de H2 e formou 54 gramas de H2O. Qual desses valores eu vou usar na minha regra de 3? Em problemas de rendimento, a quantidade de produto nem sempre é a quantidade total que poderia ser gerada com rendimento de 100%. Aliás, deve ser uma quantidade menor que o 100% da reação. Por isso que ele está lhe perguntando qual é o próprio rendimento. Então, nós vamos completar a nossa regra de 3 sempre com o valor do reagente. Aqui no caso, 12 gramas de H2. Iremos formar
X gramas de água. E descobrimos que, se o rendimento for de 100%, deveríamos formar 108 gramas de água. Vamos agora ao nosso sexto e último passo, que é calculando o rendimento. Se nós tivéssemos formado 108 gramas de água, teríamos um rendimento de 100%. Ele, no enunciado, disse que só formou 54 gramas de água. Isso vai me dar Y de rendimento. E vamos descobrir agora 50% de rendimento final. Vamos agora para a nossa parte de exercício. Para a questão 114 do Enem, prova amarela. Lembrando que esse problema ele é de estequiometria, envolvendo o caso especial de rendimento. Vamos à resposta. Bem, primeiro passo para nós resolvermos um problema de estequiometria é nós termos a equação química equilibrada. Ela já foi fornecida pelo problema. Aqui, o segundo passo é nós vermos qual é a substância que está sendo citada no enunciado e qual é a relação pedida. No enunciado, ele quer saber qual é a massa de ácido salicílico para nós produzirmos 900.000 comprimidos de AAS. Então, aqui, as substâncias citadas e a grandeza é massa de ácido salicílico e massa de AAS. Olhando para essas substâncias na nossa equação, nós vemos a relação. 1 mol de ácido salicílico está para 1 mol de AAS. Passando para a massa, nós vemos que 138 gramas de ácido salicílico está para 180 gramas de AAS. E qual vai ser a massa que nós queremos produzir de AAS, que é o nosso produto final? Nós queremos 900.000 comprimidos. Nós sabemos que cada comprimido tem 500 mg de AAS, ou seja, 0,5 gramas. Se nós queremos fabricar 900.000 comprimidos, nós fazemos 900.000 vezes 0,5, que é a massa de um comprimido, né? E vamos obter, então, 450.000 gramas, que é a massa de 900.000 comprimidos de AAS. E podemos completar agora a nossa regra de 3. Nós tínhamos 138 gramas de ácido salicílico, está para 180 gramas de AAS. X gramas de ácido salicílico, então, vão estar para 450.000 gramas de AAS. A resposta, então, é 345.000 gramas de ácido salicílico, ou 345 quilos de ácido salicílico. Vamos agora aplicar a parte do rendimento, é nosso sexto passo. Ele disse que o rendimento da reação é de 50%, ou seja, a massa que eu preciso de ácido salicílico, ela vai estar somente para 50%. A massa total de ácido salicílico que eu necessito, ela vai ser 100%. E nós chegamos à resposta final. Nós iremos precisar de 690 quilos de ácido salicílico para a produção de 900.000 comprimidos de AAS. Muito bem! Se vocês tiverem alguma dúvida, sugestão ou comentário, nos escrevam! E lembrem-se de curtir a nossa fanpage do Facebook, inscrever-se no nosso canal do YouTube e na nossa conta do Instagram. Um grande abraço a todos e vamos às aulas! Olá, tudo bem com você? Olha só, a aula de hoje é especial, com essa galera super preparada para dar dicas sensacionais para o seu Enem. Vamos começar agora a revisão do Enem de Química, tá? Eu sou o professor Marco Viana e antes da gente começar a nossa revisão, ó, se inscreve aí no nosso canal para ficar por dentro de tudo que vai cair no seu Enem, beleza? Então vamos lá, eu vou passar aqui e vou dar 3 dicas super especiais que podem aparecer no seu Enem. A primeira delas está relacionada à chuva ácida. Detalhe, galera, olha só, toda chuva já é naturalmente ácida. Por que toda chuva já é naturalmente ácida? Porque na atmosfera nós temos o dióxido de carbono.
dióxido de carbono, CO2. CO2 é um óxido. Como o carbono é um ametal, então ele vai formar um óxido ácido. Se fosse metais da família 1A e 2A, por exemplo, formaria óxidos básicos, tá legal? Então o CO2, que é um óxido ácido, quando ele reage com a água, forma um ácido carbônico. Então toda chuva já é naturalmente ácida, porque o CO2 encontra com a aguinha das nuvens, formando ácido carbônico. Detalhe, ó, a gente só vai considerar a chuva efetivamente ácida quando o pH for menor do que 5,6, beleza? A escala de pH, lembra aí que é uma escala que vai de 0 até 14, de 0 a 7 é ácida, 7 é neutro, 7 a 14 é básico. Então, abaixo de 5,6 é que a gente vai considerar uma chuva ácida. Pode haver uma chuva ácida pela emissão de CO2? Pode. A queima de combustíveis lá nos automóveis libera grande quantidade de CO2. CO2, CO2, CO2 vai deixando a chuva cada vez mais ácida, tá legal? Então a gente pode ter uma chuva ácida causada pelo CO2. Mas a gente também pode ter a chuva ácida, ó, causada pelo enxofre. E o enxofre vem da onde? Vem da queima de combustíveis fósseis, derivados do petróleo, óleo diesel, gás natural, aí a gente tem o carvão também. Então ele tem como impureza o enxofre. Esse enxofre, ele sofre combustão e aí pode originar dois gasezinhos aqui, ó. Pode originar o SO2 e o SO3, beleza? Isso aqui, quando reage com a água das nuvens, forma o H2SO3 e o SO3, quando reage com a água das nuvens, forma o H2SO4, o ácido sulfuroso e o ácido sulfúrico. Então a chuva ácida em ambientes industriais, ela é bem mais ácida do que ela naturalmente ela é. Por quê? Porque esses ácidos agora são ácidos mais fortes. Então essa chuva aqui ela vai ser mais ácida. Outra substância que forma a chuva ácida são os óxidos de nitrogênio, NX,OY, que quando reage com a água das nuvens, formam o HNO2 e o HNO3. Esses ácidos são ácidos mais fortes também. E aí a gente tem esse tipo de chuva ácida quando a gente tem combustão em motores internos, combustão dentro de motor de carro, por exemplo. Tá legal? Então essa chuva ácida aí é mais ácida do que naturalmente ela é formada, porque esses ácidos eles são mais fortes. E quais são os impactos de uma chuva ácida? A gente tem a acidificação do solo. Acidificando o solo vai causar desertificação, vai desmatar a natureza, vai acidificar os lagos e aí os peixinhos vão morrer. Então, principais impactos: destruição da fauna e da flora. A gente também ainda o ataque a monumentos à base de calcário, onde há uma desconfiguração total dos dois, beleza? Então a primeira dica, chuva ácida, em especial óxidos ácidos, mas dá uma olhada também em óxidos básicos e óxidos anfóteros, principalmente o Al2O3, beleza? Anfótero quer dizer que reage com ácido ou reage com base, beleza? Então essa foi nossa dica número 1. Dica número 2, alotropia. Galera, o que é alotropia? É quando o mesmo elemento químico forma substâncias diferentes. E aí nós temos 4 elementos que têm essa característica, que é o carbono, o oxigênio, o fósforo e o enxofre, beleza? Então esses 4 elementos, eles formam substâncias alotrópicas. Quais são as formas alotrópicas do carbono? Grafite, diamante, fulereno e grafeno. Do oxigênio, O2 e O3. Do fósforo, fósforo branco e vermelho. Existe também o negro, mas o negro não aparece nos nossos vestibulares, tá legal? E o enxofre é a forma rômbica e monoclínica. E aí eu quero chamar a atenção para vocês, em especial as formas alotrópicas do carbono. Nós temos aqui a estrutura do diamante, tá legal? Aqui, ó, diamante. O grafite. Galera, o diamante é o material mais duro que a gente conhece. Dureza é a capacidade de riscar um outro material, joia? E o grafite são redes de carbono. E aí, à medida que a gente vai escrevendo, estas camadazinhas aqui, ó, estas redinhas aqui,
elas vão ficando no papel da gente, tá legal? Então, como se fosse descapando mesmo o material. E aí chegou em 2011, foi descoberto o grafeno. O que é o grafeno? É você pegar uma redinha dessa só aqui, e aí você tem o grafeno. Se você enrolar como um tubinho aqui, você vai ter um nanotubo de grafeno. Galera, o grafeno especial, ele tem uma característica que está sendo muito cobrada nos vestibulares. Qual é a característica? Olha só, aqui eu tenho um elemento carbono, 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 carbono. Este carboninho do meio aqui, ele está fazendo quantas ligações? 3. Mas a gente sabe que o carbono ele é tetravalente. Então quer dizer que ele tem uma dupla ligaçãozinha aqui. Aí se eu pegar esse outro carbono, ó, tá faltando uma ligação, uma dupla, uma dupla, uma dupla, uma dupla. Note que nós temos duplas alternadas, dupla simples, dupla simples, dupla simples, dupla simples. Isso aí dá uma propriedadezinha chamada de ressonância. Ele permite que esses elétrons, que são elétrons π, eles fiquem alternando. Os elétrons em movimento, eles permitem a passagem da corrente elétrica. Então, a principal característica do grafeno é ser condutor. Ser condutor, ter alta resistência. Então, ele é usado em materiais esportivos aí, porque ele é leve, dá uma alta resistência, tá legal? Ele conduz eletricidade. Então, ele está vindo aí para substituir o silício. Legal? Então, a primeira dica foi lá de chuva ácida. A segunda é a alotropia, em especial grafite e grafeno, tá? Grafite e grafeno são substâncias condutoras de eletricidade. Lembra disso aí. E a última dica da gente é em relação ao tratamento de água. Uma estação de tratamento de água. E aí eu vou fazer um esqueminha aqui para desenhar a estação de tratamento de água. Lá vem a água de um rio. Tá aqui a água de um rio. Ela passa por grades. Então a gente tem uma etapa aqui que a gente chama de gradeamento, tá legal? Aí ela entra em um tanque aqui. O primeiro tanque vai ser adicionado uma substânciazinha chamada sulfato de alumínio, Al2 SO4 3. Esse sulfato de alumínio, quando reagir com a água, vai dar origem a LOH3 mais H2SO4. Beleza ou não? E aí formou essa substância. Galera, a LOH3, ela é uma base. Sendo que essa base aqui, ela é pouco solúvel. Isso aqui, galera, ó, é um gel. É gelatinoso. O que é que esse gelzinho vai fazer? Ele vai entrar aqui na solução e vai formar pontinhos gelatinosos. As impurezas que estão aqui, elas vão se juntar aqui, ó, e vão formar um negocinho chamado de flocos. Então aqui eu tenho duas etapas. A gente tem a coagulação, que vai formar os coágulozinhos, que é isso aqui. Juntando isso aí, vai formar um floquinho, que ele é mais pesado, e aí ele vai passar para outro tanquezinho, passou para outro tanque, e vai ficar em repouso. Essa água em repouso, esses floquinhos aqui, ó, eles vão decantar, tá beleza? Então a gente adicionou sulfato de alumínio para formar esta substância gelatinosa que formou esses floquinhos decantaram. Esta etapa aqui é chamada de floculação. Galera, quando eu deixo em repouso e o material mais denso desce, a gente tem a etapa chamada de decantação. Aí a gente pega a água desta parte de cima, do negocinho chamado de vertedouro, tá legal? Ou seja, já tem bem menos impureza. E aí ele vai passar por uma camada aqui de um filtro. O que é que tem nesse filtro? Galera, esse filtro aqui, ó, a água vai passar por esse filtro. Esse filtro tem três componentes. A gente tem areia, a gente tem o cascalho, que é justamente para reter as impurezas que não foram retidas aqui na decantação. E a gente tem o carvão. É o carvão ativado, beleza? Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Então a gente tem o carvão.
carvão, qual é a finalidade dele? É retirar as substâncias organocloradas. Ele vai retirar o cheiro da água, o cheiro e o gosto da água. A água passou, está quase pronta. Vem para um tanquezinho aqui final. Neste tanque final, são adicionadas substâncias químicas. Quais são as substâncias químicas que são adicionadas aqui? É adicionado o cloro, que ele tem qual função? Ser bactericida. É adicionado o flúor, que é para poder combater a cárie, tá? É uma ação preventiva, é uma profilaxia. E é adicionado uma substância básica. Para quê? Para neutralizar esse ácido que foi formado aqui, beleza? E aí a substância básica pode ser o Na2CO3, pode ser o CaO, que é o cal, pode ser a cal hidratada, CaOH2. E aí daqui ele é bombeado para uma estação elevatória, né, uma caixa d'água alta, e daqui vai para casa da gente, beleza? Então, essas etapas de tratamento de água, elas são importantes e já apareceram várias vezes no nosso Enem, joia? Então, eu escolhi esses 3 pontos como os pontos mais importantes para a sua prova do Enem. Beleza, galera? Então, olha só o que eu desejo para vocês. Um molde de questões certas. Galera, você não vai precisar nem disso tudo não, tá? Mas eu vou dividir esse molde para toda a galera que está assistindo esse vídeo agora, joia? Se inscreva aí no nosso canal do YouTube, Química do Enem. Então, um beijão para vocês e sucesso aí com toda essa galera massa que está dando um show de bola com as dicas especiais para vocês. Valeu, galera. Tchau, tchau.